7h54 em Campos, já estamos de volta com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Programa de hoje, terça-feira, dia 19 de abril, conversamos ao vivo com o Marco Antônio Cabral, ex-deputado federal e pré-candidato a deputado federal. Convido o Arnaldo Neto para abrir este bloco. Arnaldo, por favor. Marco Antônio, fazer uma ponte entre os dois blocos. Você chegou a citar lá no bloco anterior um release do Ministério Público falando sobre sua inelegibilidade. Mas não foi muito claro para a gente em que pé está essa situação. Houve recurso? Já prescreveu, não teve recurso, em que pé ficou a situação dessa inelegibilidade ou não? E acrescento também, para a gente fazer uma ponte para o nosso próximo tema, a questão da força do PMDB. Você era presidente da Executiva Nacional, teve quase 120 mil votos em 2014, caiu quase 100 mil votos em 2018, assim como o MDB também, agora a MDB, se desfez essa estrutura. Era comando do Estado, comando da LERJ, comando da maior parte das prefeituras. Como que o PMDB se reestrutura para essa eleição de 2022? Então, Arnaldo, muito boa a pergunta. Em relação à questão da minha improbidade, eu volto a dizer, ela é fruto de uma covardia, de uma perseguição absurda. Eu fui condenado por ter ido visitar o meu pai na cadeia como deputado. Vários outros deputados na ocasião foram, e há um artigo na lei estadual, garantindo aos parlamentares acesso irrestrito em qualquer presídio do estado do Rio de Janeiro. Então, o Ministério Público afoito, não estou falando do Ministério Público instituição, com uma forma geral, ali o promotor, enfim, o grupo do Ministério Público afoito por me prejudicar, apresentou essa denúncia, e é tão absurda, Arnaldo, que é o seguinte, além da condenação ter sido divulgada na véspera da eleição, mesmo sem ela estar na justiça eletrônica, só tem entrado uma semana depois da eleição, quer dizer, divulgaram uma condenação inexistente no momento, ela ignora completamente a lei, porque não existe inelegibilidade, e quem entende um pouco de direito eleitoral, que também não é o meu caso, não sou um expert em direito eleitoral, mas quem entende sabe muito bem, você só tem questão de inelegibilidade quando você tem dano ao erário, quando há algum dano ao erário. E nesse caso, visita à cadeia, não tem dano ao erário nenhum. Então começa por aí. E segundo, com a nova lei de improbidade, que foi votada no Congresso, você tem que ter primeiro, além do dano ao erário, que inexiste nesse caso, não tem nenhum dano a cofre público, absolutamente nada. Além disso, você tem a questão do dolo, você tem que ter ali uma confirmação que a pessoa fez aquela ação, enfim, sabendo, com culpa, etc. e tal. Então, quer dizer, essa condenação não se sustenta. Ela foi confirmada em segunda instância, na minha opinião, de forma completamente absurda. O meu advogado, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, o professor Jacobi, ficou assim, estarrecido com o julgamento, mas com certeza absoluta nós vamos revertê-la no Superior Tribunal de Justiça. Agora, nada tem a ver com a questão eleitoral, da forma maldosa que o Ministério Público na época falou. Então, repetindo, é uma condenação absurda sobre um tema que nem deveria ser título, enfim, matéria de uma improbidade administrativa. A própria Procuradoria da Câmara na época alegou isso, o próprio Conselho de Ética alegou isso, troço completamente absurdo. E ainda mais com essa questão da nova lei de improbidade. Então, estou muito tranquilo quanto a essa covardia jurídica que eu sofri e que eu vou reverter.
Agora, em relação ao MDB, né, eu acho que a política ela é cíclica. Né? Você, numa democracia, tem períodos. O MDB, no período que esteve à frente do Rio, realmente, como você falou, foi um período de hegemonia. Prefeito da capital, governador, presidente da Assembleia. Esse período acabou. E agora o MDB, né, como tem uma força muito grande, né, está nessa eleição de 2022 coeso, forte, para a gente fazer uma bancada aí de pelo menos 3 deputados federais, né, e 4 deputados estaduais. Mais ou menos isso aí que a gente planeja para essa eleição. Hoje o MDB tem uma secretaria de Estado no governo e eu sou o maior defensor do MDB ter a vice-governadoria na figura do melhor prefeito hoje do Brasil, e não sou eu que falo, são os números que dizem, que é o meu grande amigo Washington Reis, né? Então o MDB está se reconstruindo. Eu hoje presido o MDB aqui na capital, né, no município do Rio, e vejo hoje o partido, vamos dizer assim, claro que nessa eleição ele não vai repetir o que fez em 2014, né? Quem está nesse papel nessa eleição, pelo que eu estou vendo, né, são 2 partidos aí que vieram com uma carga eleitoral maior, que é o União Brasil e o PL. Né? São partidos que estão aí com uma robustez muito grande do ponto de vista de candidatos. Mas o MDB não vai fazer feio, não. O MDB vai fazer bonito e está nesse momento, realmente, de reconstrução, como você falou, aqui no estado do Rio. Agora, o mais importante, Arnaldo, é o seguinte: período que o MDB teve no poder, o estado do Rio nunca teve tanto emprego, né, como no período do MDB, como no período Cabral. Né? Foi um período de pleno emprego no estado, de recorde de investimentos federais, recorde de investimentos privados. Né? Um período que o estado do Rio deu, isso é força de expressão, né? Mas deu tapa em São Paulo, quer dizer, viramos o primeiro estado do Brasil, né? Conseguimos Jogos Olímpicos, conquistas muito importantes, né? Foi o primeiro estado da América Latina a ter grau de investimento de agências de risco. Então, realmente foi um período ali muito significativo e importante para o estado que o MDB teve à frente. O MDB não teve à frente, né, apenas do ponto de vista do poder político, mas principalmente do ponto de vista de entregas à população do Rio. Agora, também nesse período do MDB, inclusive envolvendo Olimpíadas, envolvendo muito dessas obras, desse momento realmente que o Rio teve de investimentos, foram alvos de investigações, tendo como um dos principais nomes o nome do seu pai, que já foi condenado a mais de 300 anos de prisão. Como você vê essas condenações relacionadas ao seu pai e o quanto isso pode influenciar no seu capital político, já que você traz um legado, você traz a marca de ser filho do Sérgio Cabral? Olha, Arnaldo, primeiro é o seguinte: em relação às condenações, né, esse número absurdo, né, que deu aí, que esse senhor Marcelo Bretas deu de condenações, isso é um troço completamente absurdo, né? São condenações excelentes para manchetes de jornal, né? É o que, inclusive, ele almeja. Mas, do ponto de vista jurídico, não se sustentam. Eu não tenho dúvida alguma, né, que mais cedo ou mais tarde essas condenações, esse número absurdo, vão ser reformados nos tribunais superiores. Né? Recentemente, o marechal da Marinha, Otto Alencar, que foi condenado pelo mesmo juiz na operação que envolvia Angra 3, a condenação dele caiu de 73 anos ou 43 anos, se eu não me engano, para 4 anos. Né? Então, esse juiz, com todo respeito, não dá sentença nenhuma embasado na legalidade. Ele dá sentença para ser manchete de jornal e para ficar famoso. Então, essas condenações, eu não estou falando aqui da questão do mérito, estou falando de questão de dosimetria, né, da condenação. Agora, vamos lá. Como é que eu enxergo tudo isso? Primeiro, né, a Lava Jato, ela
pegou, vamos dizer assim, políticos de vários partidos e vários estados, né? Apesar do foco midiático a nível nacional ter sido no Rio de Janeiro, né? O Rio não era melhor nem pior que qualquer outro estado da federação, né? A política, ela era feita dessa forma no Brasil, infelizmente, né? Nessa questão da Lava Jato ficou muito claro, né, como isso se deu ao longo de muitas décadas, né? Não só agora, isso vem aí desde antes da ditadura militar. Então, não é algo inventado por ninguém nem criado, isso é uma coisa que infelizmente era o sistema político brasileiro, né? E eu sempre digo, Arnaldo, nas minhas falas, quando eu, enfim, vou à casa de alguém, ou vou encontrar alguém, ou vou fazer um discurso para alguém, é o seguinte: questão envolvendo meu pai, né, são duas faces para mim, né? A primeira como filho, né? E meu pai, apesar de separado da minha mãe desde que eu tenho 5 anos de idade, sempre foi um pai muito presente, um pai muito amigo, um cara que eu devo a ele tudo que eu tive na minha vida, né? Então, no momento em que o mundo virou as costas para ele, eu jamais poderia ter virado as costas e sempre vou estar ao lado dele, como filho dele. Agora, do ponto de vista como cidadão, o que eu pego de toda essa experiência que eu tive, né? Primeiro, o legado positivo, né? Foi uma coisa que eu aprendi muito ali, ver políticas públicas como as UPAs 24 horas, como o Somando Forças, como várias outras nascerem, e ter participado daquilo ali foi extraordinário. Agora, o que foi descoberto e que teve ali de erros, né, do ponto de vista pessoal dele, também é um aprendizado. É um aprendizado, né, para que, não só no caso dele, como eu falei, mas de vários outros políticos que foram alvos, né, naquele momento, da minha geração não repetir esses erros, né, da gente construir de uma outra forma, né? Agora, uma coisa importante de se dizer, Arnaldo, é o seguinte: o Brasil é o país em que se proíbe tudo, mas se pode tudo, né? Então, por exemplo, uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Vamos falar de campanha eleitoral. Hoje, né, o governo federal vai disponibilizar 5 bilhões de reais, né, do dinheiro de todos nós, contribuintes, para fazer campanha política. Quer dizer, não tem o menor sentido. Por que o empresário não pode fazer doação, até com um limite? Pode botar um limite de valor, pode colocar um limite até por candidato a ser apoiado na eleição, mas nos Estados Unidos, por exemplo, em vários países desenvolvidos, é muito transparente. O Cláudio Nogueira é candidato da indústria tal, ele representa essa indústria, recebeu ali na sua campanha. O Arnaldo representa, vamos supor, o setor das rádios, né? O Aloysio representa o setor da agropecuária, estou dando um exemplo. Isso é muito nítido e muito transparente, né? Aí aqui no Brasil, proíbe-se o empresário de fazer uma doação oficial, né? O que só estimula o Caixa 2, né? E o governo, que já não tem quase R$1 para investir, tem que gastar 5 bilhões de reais pagando adesivo de carro, praguinha, enfim, tudo para os candidatos. Isso não entra na minha cabeça, né? É uma questão que tem que ser debatida e tem que ser discutida, porque isso, na minha opinião, estimula os malfeitos, estimula os empresários se esconderem e apoiarem candidato A, B ou C. Eu acho que tinha que ser muito transparente isso, né? Olha aqui, vamos supor, o empresário pode doar até tantos R$1.000 por candidato e tal, mas está lá, está registrado, né? Qual o sentido do Brasil, né, que está, enfim, com um teto de gastos hoje, tudo, pagar a campanha eleitoral? Não tem sentido nenhum, na minha opinião.
Marco Antônio, você já falou sobre o processo, mas eu gostaria de que você transmitisse isso de forma, num embate simulado com o eleitor, e aí você usando os termos para convencê-lo. Por exemplo, você foi punido com a perda da função pública, proibição de contratar a administração pública por 3 anos e também o pagamento de multa por R$337 mil, é dinheiro beça, hein? Com relação aí a aquelas visitas que você citou. E tem o legado do seu pai, que tem toda essa história que a gente já conhece. Se você for mal nas pesquisas ou nas urnas, nessa pré-campanha, você não deve ser tão atacado. Mas se você começar a crescer, evidentemente que todo mundo vai usar aí, os seus adversários vão usar essa munição contra você. Como é que você está preparado para passar a sua versão, né, para a população e não a do seu pai? Cláudio, então, eu não tenho medo, vamos dizer assim, de encarar críticas e encarar o que tiver que ser, senão não teria me colocado como pré-candidato a deputado. Me coloquei porque, primeiro, confio no meu trabalho, né, confio no trabalho que eu desempenhei na Câmara Federal, confio no trabalho que eu desempenhei à frente da Secretaria, né, tenho noção, e com toda a humildade, Cláudio, com toda a humildade do mundo, né, que o governador Cabral foi o governador que mais fez aqui no estado do Rio de Janeiro, que mais mudou a vida da população enquanto ele esteve à frente do estado, né? Se for falar aqui do legado, a gente tem que fazer 6, 7, 8 programas, porque se for falar da agricultura, você tem o Estradas da Produção, o Rio Leite, tantos programas na área da agricultura. Se você for falar do Somando Forças, você vai falar de mais de 3 bilhões de obras que foram para o interior do estado, né? Em Campos, vou te dar um exemplo de Campos, a reforma do Liceu, a Ponte Rosinha, que foi feita pelo programa Somando Forças, a Policlínica da PM, lembrando aqui de algumas coisas que me vieram à cabeça, o programa Renda Melhor, que era um complemento ao Bolsa Família e que era dado a mais de 250 mil famílias, né, abaixo da linha da pobreza no estado do Rio. Aqui na capital, a expansão do metrô, a recuperação dos trens da Supervia que ganharam ar-condicionado. Nenhum trem da Supervia tinha ar-condicionado. O trabalhador tinha que vir com a roupa do trabalho na mochila para trocar de tão suado que ele ficava dentro do trem. O bilhete único, primeiro estado no Brasil a colocar o bilhete único intermunicipal, depois São Paulo copiou, vários outros copiaram. Na área da saúde, as UPAs 24 horas, que salvaram aí milhares e milhares e milhares de pessoas, não só no Rio de Janeiro, como também em todo o Brasil, porque a UPA foi copiada da gestão Cabral para todo o Brasil, porque antigamente a população ficava refém ou posto de saúde, quem não tinha plano, ou a emergência do hospital. Então, seu filho ficava doente sábado, domingo, ou 11 horas da noite, dia de semana, você corria com ele para emergência. Aí você chegava na emergência, você tinha o esfaqueado, o baleado, o atropelado, o cidadão que bateu com a moto ou com o carro, e o seu filho com febre. Então, a UPA, ela veio para, vamos dizer assim, esses atendimentos de emergência saírem da porta da emergência, né? Claro, que emergência, assim, que não demande, obviamente, né, não é um traumatismo, algo que realmente vai precisar ir do hospital. Mas a pessoa está passando mal em casa, alguma coisa, corre na UPA 24 horas. Né? E quantas vidas foram salvas nas UPAs 24 horas, na Covid-19, né? Nos 7 hospitais que foram construídos, né? Você tem o Hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul, o Hospital Geral da Região dos Lagos, em Saquarema, o Instituto Estadual do Cérebro, o Hospital da Criança, o Hospital da Mãe, o Hospital da Mulher, né? Então, assim, apesar dos pesares e do que ocorreu em relação à questão da Lava Jato,
eu tenho muita clareza, né, no legado do governo, e eu vi esse legado nascer e acontecer, né? Participei aí da maioria esmagadora das inaugurações, enfim, das formulações das políticas públicas. Então, também é um legado que tem que ser defendido e ampliado, né? E uma das minhas grandes pautas, né, para voltar para a política é exatamente pegar programas que existiam e eram um sucesso e deixaram de acontecer, né? Você, por exemplo, em relação às próprias UPAs, né, o governador Cláudio Castro, recentemente conversando comigo, me disse do desejo dele de reformar as UPAs, né, que já precisam, a maioria delas, de uma reforma estruturante, né, porque muitas já têm aí 8, 9, 10 anos de inauguradas. E diversos outros programas. Você tem programa, por exemplo, da bonificação dos policiais militares e dos professores da educação por meritocracia. Enfim, muitas coisas que foram descontinuadas, infelizmente, e que têm que ser retomadas, né? E tem que ter alguém dando voz a isso e cutucando, vamos dizer assim, o governo estadual para que essas políticas públicas voltem. Marco Antônio, a gente está falando dessas questões de condenações, e eu lembro que, à época, até o Lauro Jardim colocou uma frase atribuindo ao seu pai de que ele teria dito que teria exagerado. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a percepção do que você tem de seu pai em relação a esses crimes dos quais ele responde, qual a percepção dele, e a relação com o Pezão, de quem você foi secretário. O Pezão foi entrevistado nosso aqui no ano passado e negou qualquer envolvimento com esses escândalos de corrupção, dizendo que seu pai foi num ato de desespero que o seu pai envolveu o nome dele nessa novela, desses crimes que são imputados. Qual a sua relação com o ex-governador e como você vê essa acusação relacionada a ele, do qual você fez parte do governo? Olha, primeiro, em relação à questão do Pezão, é o seguinte: Pezão, eu não tenho absolutamente nada contra ele como pessoa. Agora, no governo do Estado, infelizmente, ele descontinuou muitas políticas públicas e não fez o dever de casa, né? Vocês vão lembrar que em 2014, na véspera da eleição, em julho, o Pezão deu um aumento ali muito grande para todas as categorias de servidores públicos. Eu me lembro muito bem, na época, de conversas dentro da casa do meu pai, em que meu pai falava para ele: Pezão, você não precisa disso para ganhar a eleição, isso vai ser um problema lá na frente. E ele não ouviu, foi lá e fez, porque ele já estava como governador. O meu pai sai dia 3 de abril de 2014, ele assume. Então, já começou por aí. Aí ganha a eleição. Ele tinha um cara muito competente, que era o secretário de Fazenda à época, chamado Sérgio Rui Barbosa. E o Sérgio Rui, na época, disse o seguinte: governador, é como você, Arnaldo, vamos supor, você ganha R$10 por mês. Mês que vem, você vai ganhar, daqui a 3 meses, né, você já sabe que vai ganhar 5 em vez de 10. Só que você continua gastando 10. É claro que você vai ter problema, né? E é o que o Sérgio Rui, na época, falou com o Pezão: governador, a arrecadação do Estado, ela está numa curva caindo, né? Lá na frente, nós não vamos suportar. Então, tem que fazer algumas medidas para melhorar o caixa do Estado, frear essa desaceleração econômica e tudo mais. Pezão deu de ouvidos. O Sérgio Rui, em março ou abril de 2015, pede para ir embora, porque isso foi matéria de jornal na época, porque ele já estava vendo o problema que ia dar. E o Pezão negligenciou naquele momento. O que aconteceu? Passou o ano de 2015, né? Entra o ano de 2016. Concessão da SEDAI foi feita? Não. Na época, você tem uma noção, Arnaldo, como é que o Estado deixou de arrecadar? O Cláudio Castro concedeu a SEDAI por 20 alguma coisa bilhões de reais, tá? Na época, a projeção da concessão da SEDAI era mais de 35 bilhões de reais. Então você vê aí que o Estado do Rio perdeu
só por esse lapso temporal de 2016 para 2021, mais de 12 bilhões de reais, né? Então também não fez a concessão. O que aconteceu? No meio de 2016 começou a parar de pagar o salário, porque é aquilo. Há 2 anos atrás já sabia que a arrecadação ia cair. Negligenciou, e isso aí foi um prato cheio na época para a imprensa, porque, né, era muito fácil você, com a operação que teve em 2016 da prisão do meu pai, ligar o seguinte: o cara cometeu aqui um crime e isso quebrou o Estado, né? É fácil, isso cola, né, do ponto de vista de uma matéria. E acabou realmente colando, sendo que, infelizmente, o que fez parar de pagar salário ali naquele momento foi essa negligência do Pezão. E, assim, do ponto de vista político, né, ele se afastou muito da gestão do meu pai na gestão dele. Eu fiquei 2 anos ali na Secretaria de Esporte, que é uma coisa muito pequena ali relacionada ao governo como um todo, ao orçamento do Estado, né? Se pega, por exemplo, as UPPs na capital foram completamente largadas, né? Então, e várias outras políticas públicas que foram indo aí pelo meio do caminho. Então, assim, eu infelizmente fiquei meio decepcionado ali com a gestão Pezão. Mas o ser humano Pezão é maravilhoso. Eu adoro o Pezão. Eu até encontrei ele recentemente no escritório no aniversário do André Siciliano, presidente da Assembleia. Conversei com ele. Gosto muito da Maria Lúcia, esposa dele, do Roberto, filho dele, que é um querido amigo. Não tenho nada contra ele como pessoa, mas como governador, na minha opinião, deixou muito a desejar. E aquilo... volto a dizer, né? Claro que a gente vai ser perseguido, no caso você é perseguido por uma parte da imprensa, por uma parte de pessoas, só que aquilo, a gente não pode trabalhar pensando nisso, né? Eu trabalho muito confiante no meu legado, no legado que meu pai deixou aqui no estado do Rio, e na volta aí de políticas públicas que foram perdidas ao longo do tempo. Marco Antônio, a gente ia fazer intervalo antes do próximo bloco, mas não, vamos direto. Acabou estourando o tempo desse bloco. E Arnaldo fez uma lembrança pertinente a uma entrevista que ele fez com o Pezão, o que me trouxe à memória. Eu entrevistei seu pai, governador, no Palácio Guanabara, entrevista longa. Na época era na fita de gravador. Eu me lembro que foi mais de uma fita. Que durou 1h30. E eu tinha uma viagem ao exterior depois, estava marcada, e tirei essa entrevista após chegar no meu destino. Foi em setembro de 2007. Né? O Lula se elege em 2002, se reelege em 2006. Estou falando de 2007. E eu tive a oportunidade de entrevistar todos os governadores do Estado. Tive essa oportunidade desde Daniel Brizola, inclusive seu pai. Entrevistei todos eles, todos os governadores. E sair daquela entrevista com seu pai foi no Palácio Guanabara. O jornalista tem feeling, né? Você sente, às vezes, um momento. A parte dos temas que nós tratamos, eu saí dali com a impressão de que podia estar falando com um potencial candidato a presidente da República. Né? Saí dali com essa impressão. Até dividi com alguns colegas à época, assim que voltei da viagem. E seu pai hoje, Arnaldo e Cláudio Nogueira fizeram várias perguntas. Seu pai hoje está preso, tem condenação de 3 séculos, enfim. Desse feeling que eu tive lá em 2007 até a realidade de hoje, aonde você acha que foi o turning point? Aonde que a coisa virou? Luiz, assim, o que eu acho, né? Isso como eu falo da questão também do aprendizado de tudo que eu vivi. Infelizmente, quando você está no poder, né? Seja estou falando ainda mais no poder público, né? Há uma bajulação muito grande, né?
e eu digo isso assim, não só vendo o caso do meu pai, como vendo vários outros casos, no Brasil e fora do Brasil. A pessoa começa a ouvir muito puxa-saco, começa a ser rodeada de pessoas que têm cada uma o seu interesse próprio, né? Que não são seus amigos, que não querem o seu bem, muito pelo contrário, querem mais que você se exploda, e querem resolver a própria vida. E como meu pai sempre teve papel de poder no estado do Rio de Janeiro, desde a minha idade, quer dizer, eu tenho 30 anos, o meu pai com 31 anos era presidente da Assembleia Legislativa, né? Então passou aí de 31 até 50 anos, né? 51, se eu não me engano, com papéis de poder, né? Primeiro presidente da Assembleia, que até, né, foi um período ali que ele foi autor da lei do passe livre, enfim, muitas conquistas importantes para a terceira idade, depois o Senado e depois o governo. E no governo, essa coisa potencializa demais. Por quê? Porque você tem os fornecedores, né? Você tem fornecedor de tudo que é matriz, né? Você tem empresa de obra, você tem gente ligada à terceirização de mão de obra, você tem uma porção de prestador de serviço. E esses prestadores de serviço, ao longo do tempo, foram se chegando para perto do meu pai, e aí aconteceu um erro por parte do meu pai de não perceber a linha ali entre uma coisa e outra, e essas pessoas viraram literalmente urubus ali no entorno do meu pai, muitas vezes, não muitas, todas as vezes, levando para o mau caminho, né? Então, por isso que eu digo que é um aprendizado, né? Porque você tem que saber quem é quem, você tem que saber quem é seu amigo e quem não é. E eu hoje estou muito experimentado em relação a isso, porque depois que aconteceu o que aconteceu, né, você vê quem é quem rapidamente, né? Você vê quem são aquelas pessoas que são com você, que estão com você, que são realmente amigos, que são pouquíssimas, tá? Dedo de uma mão e olhe lá. E aquela grande maioria que estava ali aproveitando aquilo, né? Aproveitando uma relação, aproveitando o poder, não é? Então, eu acho que a coisa se perdeu nesse sentido, né? A gestão nunca se perdeu, né? O meu pai, até o último dia, trabalhou muito, né? Meu pai trabalhava até 11, meia-noite, todos os dias, né? Sempre preocupado com as entregas, com a qualidade. Quem é da equipe, quem foi da equipe dele, está nos ouvindo, quem teve alguma experiência política com ele, sabe do que eu estou falando, sempre foi um cara muito preocupado, né? Com detalhes das entregas, seja do Minha Casa Minha Vida, seja de um metrô ou de um trem, ou de uma obra, de uma unidade básica de saúde, do programa Somando Forças, ou de uma escola, qualquer coisa. Sempre foi muito detalhista, sempre foi um cara muito preocupado com as entregas para a população, né? Nunca gostou de nada meia boca, não, tem que ser tudo melhor padrão possível, né? Os hospitais inaugurados não deixavam a desejar nenhum hospital privado, então isso foi uma marca da gestão dele. Agora, infelizmente, foi se deixando levar, né, por esses falsos amigos que, na verdade, só empurraram ele para o buraco, né? Então, a grande lição que eu tiro disso é exatamente essa: não tenha nenhuma relação, né, com esse tipo de gente. Não, nada contra, tá? Não estou falando aqui que fornecedores são mais pessoas, muito pelo contrário, tem grandes empresários que geram muito imposto, muito emprego, né, para as pessoas, setor de obras, setor de terceirização, qualquer setor aí, né? Não estou demonizando o empresário, não, muito pelo contrário, tá? Os empresários são fundamentais, porque não existe um emprego. Outro dia o Michel Temer até postou isso: não existe um emprego sem empregador. Agora, muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado para não ter esse tipo de relação com essas pessoas que visam meramente ali o interesse próprio.
Vamos virar para o tema que estava pré-pautado pelo terceiro bloco, projeção de outubro. Falamos bastante da sua pré-candidatura, né? Mas você, em resposta, Arnaldo, roçou também algumas coisas interessantes, né? Você falou da força que você projeta para o União Brasil, para o PL nessas eleições aqui no estado do Rio de Janeiro. Já chegou a projetar o MDB, 3 federais, 4 estaduais. Quando você fala... Isso é eleição parlamentar, né? Mas chegou a falar também de Washington Reis, numa possível dobrada com Castro. Primeiro, governo do Estado. Você acha que as pesquisas mostram uma polarização entre os postulantes, né? Ainda com muito eleitor, um nível muito grande, mais de 30% de eleitores indecisos, mas uma polarização desenhada entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro. Talvez Rodrigo Neves correndo por fora. Ao mesmo tempo, você tem um ex-companheiro de seu pai, de várias campanhas, o Eduardo Paes, lançando aí a pré-candidatura do Felipe Santa Cruz, que entrevistou aqui na semana retrasada. Como é que você projeta a eleição ao governo do Estado? Olha, eu acredito muito na vitória do Cláudio Castro. Primeiro, o trabalho que ele vem fazendo à frente do governo, né? Pegou um Estado ali numa situação muito difícil e vem entregando bons resultados, né, em todas as áreas, vem prestigiando o servidor público estadual e vem retomando importantes políticas públicas que estavam paradas. Eu dei o exemplo aqui agora do Somando Forças. Como Somando Forças ficou parado tanto tempo e retomou agora na gestão Cláudio Castro, dentre outras políticas públicas. E em relação ao candidato Marcelo Freixo, sempre foi um político que nunca construiu nada, né? Sempre partiu para o lado da destruição, né? Todos os aumentos, tudo que foi dado aos servidores públicos na gestão Cabral, ele era contra. As UPAs 24 horas, ele foi contra. Tudo na área da educação, ele era contra. Colocava ar-condicionado nas salas de aula, ele era contra. Aí teve a época ali na questão do Maracanã, o Estado ia ter ali um excelente centro de esporte e lazer para a população. Aí ele me vai para o Museu do Índio e diz que aquilo ali é a casa dos índios, sendo que está lá o elefante branco abandonado até hoje. Né? Então ele deveria começar a campanha dele dizendo o que ele vai fazer com o Museu do Índio, né? Que está lá até hoje na Avenida Maracanã, largado às traças. Na época ele foi lá, fez discurso, fez coisa e tal. Da mesma forma com as UPPs, né, que com seus acertos e erros foi a única política pública que trouxe um pouco de segurança efetiva para moradores de comunidades que estão aí, enfim, hoje de novo, com 30, 40, 50, 100 fuzis na porta da sua casa, né? O trabalhador não quer isso. O trabalhador quer ordem e paz onde ele mora. Ele mora ali porque não tem condição de pagar um aluguel fora, muitas das vezes, né? Ou se mora ali porque gosta, a maioria esmagadora não gosta, né, dessa presença ostensiva do crime organizado. Quando teve aquele caso com o Amarildo, e eu não vou entrar aqui no mérito, quem está certo, quem está errado, mas estava lá o senhor Marcelo Freixo atrapalhando de todas as formas o trabalho da polícia. Então, sempre foi um parlamentar da destruição, não da construção. E coisa mais louca, Luiz, de todas, é o seguinte: ele dizia na época que meu pai tinha as propagandas mais fantasiosas, né, do Rio, do Brasil, que era um estado pintado que não existia, que o marqueteiro era maluco e coisa e tal. E quem é o marqueteiro dele hoje? É o Renato Pereira, que começou a fazer política com meu pai em 98. Quer dizer, o cara faz a campanha do meu pai de deputado em 98, a campanha do meu pai de senador em 2002, a campanha do governo em 2006, a campanha do Eduardo Paes a pedido em 2008,
a reeleição em 2010, a campanha do Eduardo Paes em 2012, a campanha do Pezão em 2014, a campanha do Pedro Paulo em 2016, quer dizer, e o Freixo sempre dando porrada, né, sempre contra, aí agora o Freixo me pega ele para ser um marqueteiro, quer dizer, é de uma cara de pau, de uma sordidez, assim, absurda. É como se o Bolsonaro agora falasse o seguinte, olha, gente, o João Santana vai ser o... Quer dizer, o cara que ele sempre criticou, né, falava abertamente contra o João Santana, vai ser o marqueteiro. Quer dizer, é uma coisa sem pé nem cabeça. E eu, assim, como cidadão... Tá? Se você me permite lembrar, o João Santana está com o Ciro, né? Sim, claro, tudo bem, mas o Ciro não é aquele antagonismo frontal, né? Estou falando assim de coisas completamente antagônicas. Então, assim, na minha opinião, o Freixo está tentando aí se viabilizar, mas, pelo que eu vejo as pesquisas, também não dá para confiar 1000% em pesquisa, mas há também uma rejeição muito alta quando cito o nome dele. Por isso eu acho que o Cláudio tem tudo para chegar, quem sabe até no primeiro turno, porque os outros candidatos não estão pontuando muito nas pesquisas, né? Você vê ali o próprio Felipe Santa Cruz, que é um cara que eu amo de paixão, adoro o Felipe Santa Cruz, já teve filiado ao MDB, um ser humano assim extraordinário, mas não está pontuando, né? O próprio Rodrigo Neves também. Então, acho que vai ficar essa polarização, vai ficar o Cláudio contra o Freixo, talvez tenha um segundo turno, né, entre os dois, que é o que está hoje nas pesquisas. Política muda muito, mas hoje nas pesquisas desenha-se esse segundo turno aqui no Rio. E em relação ao governo federal, né, nós estamos falando de polarização no Rio de Janeiro, Marco Antônio, com Freixo e com o Freixo pelo PSB, que é aliado do PT, e o Castro do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, seu antigo vizinho na Câmara dos Deputados, como você lembrou lá no início da entrevista. O MDB tem também a possibilidade de lançar a candidatura a presidente com a Simone Tebet. Como você está vendo esse tabuleiro se arrumar e se há espaço para furar essa polarização que as pesquisas mostram também de um Lula-Bolsonaro desde o primeiro turno da eleição presidencial? Arnaldo, eu não acredito em terceira via mais. O meu candidato, né, a presidente da República, pelo governo que ele fez no período que ele teve como presidente, seria o Michel Temer. O meu candidato seria o Michel Temer se eu pudesse escolher um candidato. Inclusive, eu falei com ele 2 vezes já, isso ao vivo. E por ele ser um quadro, né, do meu partido, do MDB. Mas não acredito mais em terceira via. Isso aí eu falei lá atrás, eu não acredito mais em terceira via, acredito que vai ser o Lula contra o Bolsonaro e vai ser realmente uma eleição que vai ser ali 52-48, na minha opinião. Sabe, vai ser uma eleição muito acirrada, né? Vai ser uma eleição realmente que vai ser... Como funciona mais ou menos na eleição dos Estados Unidos, né? Em que é sempre ali, a maioria dos casos, 1-2% que resolve a eleição. Né? Fica normalmente ali 51-49, 52-48. Eu acredito que essa eleição presidencial aqui no Brasil desse ano vai ser assim. E quem você projeta como favorito e com qual das duas você, enquanto político, simpatiza mais? Olha, Luiz, eu particularmente, né, no meu material de campanha, não vou colocar governador de estado, claro, mas não vou colocar o presidente da República, porque o MDB, se lançar, eu vou ter que colocar, ok. Mas se não lançar, eu vou deixar o eleitor muito à vontade, porque você sabe as paixões que envolvem esse tema Lula e Bolsonaro. Eu, particularmente, não tenho opinião formada, né, e, né, nenhum de nós aqui é obrigado a ter também agora, ainda falta muito para a eleição, mas eu não tenho opinião formada em relação ao meu voto para presidente da República.
Se o MDB lançar candidato, eu vou votar no MDB no primeiro turno, e aí vamos ver o segundo. Mas, assim, de coração, não tenho ainda uma preferência. Acho que os dois têm pontos positivos que podem ser abordados, os dois têm pontos negativos. Eu, particularmente, tive relação com os dois, com o Lula dentro da casa do meu pai, enfim, vários eventos e várias vezes, né? Ele já passou, por exemplo, um final de semana na casa que meu pai tinha em Mangaratiba, então eu já passei na casa dele algumas vezes, então é uma pessoa que eu tive, em determinado momento da minha vida, muita relação, uma pessoa que eu gosto muito, né? Da mesma forma o Bolsonaro, né? Me acolheu super bem na Câmara, sempre foi comigo, tá? Particularmente, uma pessoa muito educada, muito bacana, então, assim, e do ponto de vista político, né, tem feito coisas interessantes no governo, mas tem também, como qualquer governo, há críticas, né, enfim, a ministros, há críticas a uma forma de atuar aqui ou ali. Então, assim, é realmente difícil fazer essa avaliação. Eu hoje, de coração, não tenho assim, eu vou votar nele. Não posso falar isso, que eu vou estar sendo leviano. Mas o seu partido, o MDB, uma parcela considerável dele, sobretudo no Nordeste, rachou aí. Não vou dizer rachou, até porque Simone Tebet, pelo fato de ser mulher, as pessoas têm muito dedo para fazer a coisa. Mas promoveu na casa de Eunício Oliveira, né, ex-senador da República do Ceará, um beijamão ali a Lula significativo. Você, então, não tá com essa parcela do MDB que parece que vai caminhar com Lula, né? Não, eu como eu te falei, eu por enquanto estou neutro em relação a isso. Acho que o Lula fez um governo até 2010, né? Porque as pessoas confundem, né? E o período da Dilma com o período do Lula. O período do Lula acabou em 2010. Então, até 2010 ali, acredito que tiveram muitos avanços, né? Teve o ProUni, teve o FIES, né? Teve a questão do Ciências Sem Fronteiras, você teve a expansão das universidades públicas, enfim, na área da saúde, uma melhora significativa do SUS, as próprias UPAs federais. Muita coisa aconteceu no governo, o Bolsa Família, né? Que é um programa aí elogiadíssimo no mundo todo. Então, você teve muitas conquistas ali no período do governo Lula. Aí depois veio a questão da Dilma e aconteceu o que aconteceu. Mas o Lula, tanto que saiu com aprovação de mais de 80%, né? E a questão de alguns senadores do MDB estarem fazendo isso, também é uma questão de, vamos falar bem pragmaticamente, sobrevivência política, né? Porque estão rodando pesquisa e estão vendo com certeza que o Lula, né, nesses estados, desses senadores, deve estar muito bem nas pesquisas. Então, estão fazendo um movimento ali para, né, colar nele e não deixar ali o PT também, às vezes, depende da realidade de cada estado, né, mas lançar um candidato próprio. Então, vai muito daí também. Bom, são 8h42, eu já vou agradecendo a você, vamos fechando, mas me surge aqui um cenário, rapidamente, só para colocar para você, Marco Antônio Cabral. Esse posicionamento seu também tem alguma coisa a ver com alguma diretriz do Castro, por exemplo, que deve ter o Bolsonaro no palanque? E aí você poderia poderia até fechar com o Bolsonaro, se fosse o caso? Não, então, na verdade não passa por isso. Eu estou 100% na campanha do governador Cláudio Castro, assim como a maioria dos pré-candidatos estadual e federal aí estão fechados com ele. E tem pessoas que apoiam o Cláudio e votam com o Lula, né? Você vê o próprio Auro Ribeiro, deu uma entrevista ontem, na qual ele fala isso, né? Ele apoia o Lula e apoia o Cláudio Castro, que é o presidente do Solidariedade, meu amigo aqui no estado do Rio.
E você tem ali pessoas, né, como o próprio PL, o partido que está apoiando o Bolsonaro e apoia o Castro. Então, acho que isso não atrapalha em nada, não. Perfeito. Bom, 8h44. Muito obrigado, meu caro Marco Antônio Cabral. Obrigado pela sua entrevista, obrigado por estar conosco aqui, mesmo que ainda por videoconferência, em breve, presencialmente, mas seja sempre bem-vindo aí a este programa, que você tenha um ótimo dia. Cláudio, eu queria agradecer muito a você, ao Arnaldo, as perguntas, ao Aloysio, dizer, Aloysio, que eu sou um grande fã da história do seu pai, sou um grande fã da nossa querida Diva Abreu, nossa querida amiga, da história que vocês fizeram. Vocês realmente fizeram história aí no Norte Fluminense, da parte de comunicação, sempre com excelência, sempre com correção. Queria mandar alguns abraços aqui. Queria mandar um abraço para o meu amigo Gabriel Bives, aí de Campos, para o Bozó, que é um empreendedor, tem 2 pizzarias, tem restaurantes aí na cidade, o Roxinho e Edivan, lá de São Francisco do Itabapuana, e mandar um abraço também, né, pro Bacelar Pai, né, que foi nosso vereador há muito tempo aí, que é um querido amigo nosso, o Rodrigo Bacelar, também o atual ex-secretário de governo do Cláudio Castro, que é aí da cidade de Campos, e também é um querido amigo, um jovem deputado que tem tudo para crescer ainda mais na vida pública. Então, fica aqui meu registro, mandar um abraço também para quem está nos ouvindo e assistindo, né? Em toda a região norte, noroeste, e mais uma vez agradecer muito a vocês aí pela oportunidade. Neto? Eu te agradeço também, Marco Antônio, pela entrevista. Tenha um bom dia e boa sorte na caminhada. Aloysio. Agradecer a entrevista, falamos sobre bastante coisa aqui. Agradecer ao Marco Antônio, né? Também, como Arnaldo, você deve fazer, desejar sorte aí. Né? A disputa, a gente fala muito da disputa executiva, mas a disputa talvez mais acirrada seja do legislativo, né? Só quem cobre a eleição e participa da eleição sabe disso, uma briga de foice no escuro. Então, desejo sorte Verdade. a você. Desejo sorte a você na caminhada. Obrigado aí, obrigado mais uma vez. Valeu, muito obrigado, Marco Obrigado Antônio. aos ouvintes. Muito obrigado. São 8h46. Eu vou fazer uma pausa rápida, então, aqui no Folha no Ar. Vamos parar rapidamente, voltar para o fechamento aqui só com os comentários. Vamos falar sobre o mar avançando em Atafona, coisa que está bastante complicada lá e que não tem uma solução ainda em vista definida. A coisa está bem complicada. Vamos rapidamente ao intervalo, você continue aí conosco, aqui no Folha no Ar, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O mercado